Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços telemáticos. É a liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana nas celebrações eucarística e da palavra. Eu pesquiso em sites fidedignos para passar esses textos para vocês que me seguem. No endereço geral, Paulo Roberto Maciel. Maciel no YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram, é @Paulo Roberto Maciel 6 liturgia referente ao dia 20 de fevereiro de 2025, quinta-feira, sexta semana do tempo comum da Igreja Católica Apostólica Romana, ano litúrgico C, em que se dá mais destaque ao Evangelho de São Marcos, aliás, São Lucas, pelo menos na liturgia dominical, São Lucas. É o terceiro evangélico, por isso ano C. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, no rito temos a missa à escolha. Eu sou leitor e animador litúrgico da igreja, sou também um estudioso, já fiz curso de estudos bíblicos, iniciação à teologia, né? Estou fazendo ainda, né? Não concluí não. Estou continuando a me aprofundar nos estudos da igreja, né? Então, aqui eu faço a transmissão da palavra. Eu sou tercista também. Frequento o movimento Terço dos Homens, toda segunda na Catedral de Colatina. Vamos às leituras, então. Primeira leitura do dia 20 de fevereiro de 2025, quinta-feira. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 9, versículos do 1 ao 13. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Vós sereis objeto de medo e terror para todos os animais da terra, todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Eis que os entrego todos em vossas mãos. Tudo que vive e se move vos servirá de alimento. Entrego-vos tudo, como já vos dei os vegetais. Contudo, não deveis comer carne com sangue, que é sua vida. Da mesma forma, pedirei contas do vosso sangue, que é vida, a qualquer animal. E ao homem pedirei contas da vida do homem, seu irmão. Quem derramar sangue humano por mãos de homem, terá seu sangue derramado, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco, e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nenhuma criatura será mais exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco por todas as gerações futuras. Ponho meu arco nas nuvens, como sinal de aliança entre mim e a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial, ao Salmo 101, na Bíblia Vulgata, ou 102 na Bíblia de Jerusalém. Versículos do 16 ao 18, 19 ao 21, 29, 22 ao 23. Refrão é o 20b. O Senhor olhou a terra do alto céu. Repitamos. O Senhor olhou a terra do alto céu. As nações respeitarão vosso nome, e os reis da terra a vossa glória.
Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. O Senhor olhou a terra do alto céu. Para as futuras gerações se escreva isto: e um povo novo a ser criado, louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. O Senhor olhou a terra do alto céu. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança, e ante vós se firmará sua descendência, para que cantem o seu nome em Sião e louve ao Senhor Jerusalém. Quando os povos e as nações se reunirem e todos os impérios o servirem, o Senhor olhou a terra do alto céu. Repitamos: o Senhor olhou a terra do alto céu. Agora vamos ao Evangelho. Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 8, versículos do 27 ao 33. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. E vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias, tu és o Messias. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Olha, uma repreensão forte a Pedro, né, e aos discípulos, de um modo geral, porque eles pensavam da mesma forma. Nós vamos primeiro saber um pouco sobre o primeiro texto lido, Gênesis 9, versículos do 1 ao 13. Vamos ver o que diz aqui a Bíblia Pastoral de 1990. Talvez aqui tenha uma mensagem cristocêntrica. Vamos ver. Gênesis 9, versículos do 1 ao 1 ao 13. Vamos lá, não tem. Temos aqui alguma coisa. O arco-íris, que aparece depois da chuva, espera aí. Mas é isso mesmo. O arco-íris, porque Deus fala sobre o arco-íris para Noé. O arco-íris que aparece depois da chuva torna-se sinal da aliança de Deus com toda a criação. Através desta aliança, Deus garante a vida para todos. Doravante, qualquer destruição que aparecer na história humana será devida, melhor dizendo, aos homens e não a Deus. Então, uma explicação
para o arco-íris, que é uma aliança, uma nova aliança que Deus faz no tempo de Noé. Agora temos a reflexão do Evangelho, em que Jesus Cristo fortemente dirige-se fortemente contra Pedro, né? E vamos saber por que ele agiu falando daquela maneira. Longe de mim, Satanás. Né? É uma reação muito forte. Vejamos aqui na Canção Nova, site homilia.cançãonova.com. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Marcos capítulo 8, versículos 27 a 33. Jesus encerra o seu ministério entre os gentios, diz o site da Canção Nova, e decide dirigir-se para o sul, a caminho de Jerusalém, pela Judéia, em um ambiente exclusivamente judaico, para ali fazer o seu anúncio libertador. Depois de tudo que falou e fez entre os gentios, agora quer colher a consciência popular sobre o que as pessoas dizem da sua pessoa. Quem o povo diz que eu sou? O mestre sabia das diversas imagens a respeito de sua personalidade, mas ele quer ouvir dos seus o que tem escutado entre os bastidores e pergunta sobre isso, aproveitando a ocasião da viagem em direção às aldeias de Cesareia de Filipe. Como era do conhecimento do Mestre Jesus, as respostas são divergentes, até mesmo absurdas. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é um dos profetas. Estas cheiram a reencarnação de João Batista, ao retorno de Elias e até citam Jeremias em Mateus. Falar sobre o que os outros dizem sobre Jesus era tão fácil que todos levantaram para se pronunciarem. Só que o que Jesus queria mesmo era ouvir os discípulos, a resposta deles, a resposta de cada um, sobre o que eles pensavam do Mestre. Até porque ele não estava interessado em saber o que o povo dizia. Ele já o sabia como Deus. Jesus, 100% homem, 100% Deus. Ele quer sim saber se no coração de seus discípulos já se delineara a certeza de sua essência. E então redireciona a pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? Ante esta terrível pergunta, Pedro, cheio do Espírito Santo, logo se apresenta para afirmar: tu és o Cristo, que significa Messias. Em Mateus aparece a profissão de fé mais contundente: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. A esta afirmação, Jesus adverte que ainda não era a hora de tornar público toda a verdade e que esperasse um pouco mais para começar a propagar que Deus se fizera carne e habitava entre nós. E então percebeu que havia alcançado seu objetivo entre os seus discípulos e que este conhecimento os fortaleceria para pregarem a sua mensagem a todos os demais. Eis o segredo de um ministério vitorioso: deixar bem claro na mente e no coração de todos a verdade, para que estes deem continuidade à pregação com zelo, com certeza e com firmeza. Jesus começa a ensinar a seus discípulos o que o aguardava. O Filho do Homem terá que sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Esta parte era mais dura de ouvir, a ponto de constranger os discípulos, pois eles esperavam que seu líder fosse reconhecido e homenageado pelos príncipes e recebesse honrarias e não o contrário. Isso pareceu fora de propósito. Foi por isso que Pedro chamou Jesus à parte e começou a reprová-lo. Mas Jesus chega à conclusão que até Pedro tinha dado ouvidos a Satanás. E então, virando-lhe as costas, volta-se em direção aos discípulos e repreende com veemência ao espírito que falava pela boca de Pedro naquela hora: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Este episódio nos demonstra que ainda não estavam suficientemente maduros e ainda permitiam que o inimigo se manifestasse no meio deles.
Esta, muitas vezes, é a nossa situação. Quando nós não vivemos a constante vigilância e oração, vigiai e orai para não caíres em tentação, distraídos, o diabo pode nos pegar de surpresa e nos derrubar em questão de segundos. Portanto, não fiquemos distraídos. Graças a Deus, o tempo do titubeio durou pouco e logo os discípulos, os apóstolos, ficaram prontos para o ministério da salvação. Assim como eles, nós também precisamos pedir a Deus a graça do amadurecimento gradual da fé em nós e a revelação da verdadeira identidade de Jesus, servo fiel, cuja vida esteve totalmente entregue em tuas mãos. Pai, revela-me a verdadeira identidade de Jesus, servo fiel, cuja vida esteve totalmente entregue em tuas mãos, e dá-me a graça, como ele, de ser fiel a ti. Que bonita reflexão do site Canção Nova. homilia.cançãonova.com. Vamos agora aos santos do dia, depois desta bonita interpretação do texto. Santo do dia 20 de fevereiro, São Serapião, mártir, faleceu em cerca de 248 depois de Cristo. Teve de suportar cruéis suplícios e depois foi precipitado do alto de sua própria casa em Alexandria, no Egito. De acordo com o endereço eletrônico Nossa Sagrada Família, São Serapião foi bispo de Timuís, de 340 a 356. Pouco se sabe sobre a história desse santo. Porém, é certo que esteve na escola catequética de Alexandria. Apesar de poucos registros, sabemos que São Serapião seguiu seus estudos mais tarde, se tornando monge. E em seguida abade da escola de Santo Antão, que ao morrer deixaria uma de suas túnicas para ele. Olha que coisa bonita, né? A túnica era muito importante naquele tempo. Neste período, também criando grande amizade com o santo Atanásio, o nosso santo Serapião, ele lutou contra o arianismo, uma heresia, esse arianismo. Olha, os santos que lutaram contra as heresias triunfaram, porque as heresias foram afastadas da igreja. Anos mais tarde, o que aconteceu? São Serapião foi convidado a se tornar bispo, abandonando sua vida monástica com tristeza, pois para ele aquele era um modo de viver de perfeição. Olha só, ele gostava daquele modo de viver na vida monástica. Achava que era a perfeição cristã. Serapião foi conhecido em vida por escrever muitos livros e cartas pastorais. São Serapião tentou intervir por seu amigo Atanásio, que foi preso diante do imperador Constâncio II. Porém, os defensores da heresia ariana derrubaram-no e o martirizaram em 370 no Egito. Olha o que aconteceu. Foi intervir pelo amigo e acabou martirizado. Segundo palavras do historiador Eusébio de Cesareia, o martírio de São Serapião foi descrito da seguinte forma: preso, Serapião em sua casa, foram-lhe infligidas cruéis torturas, desfizeram-lhe todas as juntas dos membros e o precipitaram
do andar de uma casa de cabeça para baixo. São Serapião, rogai por mim. São Serapião, rogai por nós. Santo do dia 20 de fevereiro, São Tirânio. Mais um santo. Santo do dia 20 de fevereiro. Tirânio foi bispo e mártir, faleceu em 311. São Tirânio foi bispo de Tiro, tendo sido instruído na fé cristã desde muito jovem. Ele recebeu a palma do martírio em Antioquia, na Síria. Olha, um mártir de Cristo, São Tirânio. Santo do dia 20 de fevereiro, Santo Eleutério, bispo, faleceu em 530. Como bispo de Tournai, na Bélgica, combateu os hereges arianos, foi agredido por eles e morreu pouco depois, em consequência das feridas. Santo do dia 20 de fevereiro, Santo Euquério de Orleans, bispo, faleceu em cerca de 738 depois de Cristo. Foi desterrado de Orleans por Carlos Martel, após ser caluniado por invejosos. Euquério de Orleans encontrou refúgio no mosteiro de Saint-Trond, na Bélgica, onde passou o resto de sua vida em oração e contemplação. Santo do dia 20 de fevereiro, São Leão, bispo, faleceu em torno de 787. Foi um religioso beneditino eleito bispo de Catânia, na Itália. Leão dedicou-se com grande diligência ao cuidado dos pobres e combateu os iconoclastas. Santo do dia 20 de fevereiro, aliás, são santos, dois santos, duas crianças santificadas, canonizadas. Santos do dia 20 de fevereiro, São Francisco e Santa Jacinta Marto. São Francisco Marto faleceu em 1919 em Aljustrel, em Portugal, e Jacinta Marto em 1920 em Lisboa, também Portugal. Então vamos à história dos dois santos meninos, um menino e uma menina. Está ligada essa história a Nossa Senhora de Fátima. Videntes de Nossa Senhora de Fátima. Francisco Marto e Jacinta Marto. Jacinta, a mais nova dos três videntes de Fátima, Portugal. Ela morreu aos 10 anos, após suportar com paciência atrozes sofrimentos, oferecidos para a conversão dos pecadores. Francisco, seu irmão, faleceu antes dela. E de acordo com o site Comunidade Católica Canção Nova, eles são os irmãos Marto. Francisco, nascido em 11 de junho de 1908, e Jacinta, nascida em 5 de março de 1910. São naturais de Aljustrel, Fátima, Portugal. Eles são os mais novos dos 7 filhos de Manuel Pedro Marto e Olímpia de Jesus. Francisco, com 8 anos, e Jacinta, com 6, já pastoreavam um rebanho de ovelhas da família, juntamente com Lúcia, sua prima. Eram de família simples, muito piedosa, atuante na fé católica, e ambos foram batizados com menos de 2 semanas após o nascimento. Em 1916, quando Francisco e Jacinta estavam com 8 e 6 anos, respectivamente, viram 3 vezes um anjo. Em 1917, viram 6 vezes a Santíssima Virgem, que os exortou a rezar e a fazer penitência pela remissão dos pecados da humanidade. Tal atitude seria pela conversão dos pecadores e em busca da paz no mundo. Ambos responderam imediatamente às exortações da Virgem Maria.
inflamados cada vez mais pelo amor de Deus e as almas, tinham uma só aspiração: rezar e sofrer de acordo com os pedidos do anjo e de Maria. Na aparição do dia 13 de maio, Nossa Senhora pergunta a eles. Vamos ver aqui a pergunta. Ela perguntou: quereis oferecer-vos a Deus? Com sua prima Lúcia responderam: sim, queremos. A partir daí, a vida deles mudou completamente. Já pensou? Você falar com Nossa Senhora, que está no céu? Foi uma entrega total a Deus e aos seus desígnios. Viveram sofrimentos oferecidos até a morte pela salvação das almas. Jacinta destaca-se nesse grupo, né, de meninos, 3 pessoas. Destacou-se no cuidado atento e carinhoso. Seu amor era sempre incansável pelos pecadores, oferecendo-se com sacrifício para os converter, pelo Santo Padre e em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Sua vida foi marcada pela compaixão pelos que sofrem. Jacinto tem também a sua história. Destacou-se na passividade e serenidade e por ser um consolador. Num grupo sempre existem pessoas diferentes, né? Um consolador de Deus. Sempre buscou a contemplação e a adoração. Vivia momentos de silêncio para estar a sós com Deus, seja na natureza ou na paróquia junto do sacrário, para rezar a Jesus escondido, como ele dizia. A sua vida de oração foi alimentada pela escuta atenta no silêncio, onde Deus fala. Em 1918, Jacinta, juntamente com seu irmão, adoeceu, sendo vítima da gripe espanhola. Em janeiro de 1920, ela foi levada para Lisboa para ser tratada num hospital. Na noite de 20 de fevereiro, sozinha, ela morreu. A menininha, olha aí. Foi sepultada em seguida, em 24 de fevereiro, no cemitério de Ourém. Seu irmão confessou-se no dia 2 de abril e no dia 3 ele recebeu o viático. Viático, a hóstia consagrada, né? Morrendo no dia 4 de abril. Os restos mortais dos irmãos foram transladados para a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, no Santuário de Fátima. O Papa São João Paulo II deslocou-se a Fátima no dia 13 de maio de 2000 para beatificar esses santos católicos. Apenas 17 anos depois, o Papa Francisco deslocou-se a Fátima também em 13 de maio, no centenário das aparições, e canonizou as 2 primeiras crianças não mártires. Apesar das diversas conversões vinculadas às aparições, somadas aos fatos extraordinários e místicos, os irmãos passaram pelo crivo da Igreja para serem canonizados. O milagre que resultou no prêmio de ter o nome inscrito no Livro dos Santos ocorreu no Brasil no dia 3 de março de 2013. Lucas, de 5 anos, caiu de uma janela a mais de 6 metros de altura, bateu com a cabeça no chão e teve traumatismo craniano, com perda de tecido cerebral. Ele foi enviado para a UTI e, pela intercessão dos beatos Francisco e Jacinta Marto, ele foi curado. Olha, milagre importantíssimo para a canonização. Oração. Ó Senhor, mesmo sendo crianças, os irmãos Marto aprenderam a santidade de modo exemplar. Eles souberam descobrir a tua grandeza em tão pouco tempo e se entregaram totalmente a ti. Ensina-nos também a viver essa entrega de corpo e alma para que, juntamente com eles, os anjos e a Virgem Maria,
possamos cantar vossos louvores por Cristo Senhor nosso. Amém. Que história bonita, né? Dos santos que receberam mensagens de Nossa Senhora. Santa do dia 20 de fevereiro, Beata Júlia Rodzinska. Foi virgem e mártir, faleceu em 1945. Júlia Rodzinska foi uma religiosa dominicana da Polônia, dedicada à educação de órfãos e abandonados. Durante a invasão nazista, foi presa e enviada a um campo de concentração, onde morreu. Beata Júlia Rodzinska, rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Não é? Muitas vezes eu, né, nós podemos receber um não de Deus. Até o pai físico aqui na terra dá um não para o filho quando percebe que é o melhor. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. No juízo final teremos corpos glorificados e teremos vida perene, vida perpétua, por todos os séculos dos séculos com Deus. Nós que acreditarmos em Jesus como Deus, nós que formos batizados e nos arrependermos diariamente de nossos pecados. São esses os critérios para ter a vida eterna junto de Deus, junto dos santos de Deus, junto dos anjos de Deus. Viveremos para sempre. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog.